Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder, vem morar em meu viver. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você e a sua família estejam bem. Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso. Estamos, graças ao Senhor, na aula 6. Temos aí essa aula e mais duas para concluirmos esse módulo. E toda vez eu repito que é uma grande satisfação e um grande aprendizado para mim poder ser o facilitador, né? Poder contribuir para que a palavra seja divulgada e, primeiramente, aplicada na minha vida. Então, graças a Deus por cada um de vocês. E, antes de mais nada, também eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, santo, poderoso, queremos agradecer imensamente pelo seu amor e sua misericórdia, Pai. Agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos as suas sagradas escrituras, esse tempo que estamos passando juntos, Senhor Deus. Muito obrigado por cada um, Pai, que contribui para que isso seja possível, para que essas aulas aconteçam, para que esse material seja divulgado. Nós agradecemos imensamente, Pai, porque o Senhor prepara homens e mulheres valorosos para a sua obra. E queremos permanecer assim, como instrumentos, que a sua palavra fale e a gente apenas replique aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E onde a sua palavra se cala, nós também tenhamos aí a coragem e o discernimento para nos calarmos. Que a sua soberana vontade sempre prevaleça, Pai querido. Obrigado por mais esse dia, obrigado pela bênção que é poder te servir. E queremos agradecer imensamente no nome santo do seu Filho Jesus Cristo e rogamos para que o Santo Espírito do Senhor nos conduza nesse momento. Amém. Pois é, meus queridos, minhas queridas, chegamos à nossa aula 6, dando, para a gente não perder o costume, dando uma revisada no que nós tratamos na semana passada, na aula 5. Estudamos os capítulos 10 e 11 da apostila. Falamos sobre o dia de Pentecostes e o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós não sairemos tanto desse tema, né, desses assuntos, mas vamos tratar mais especificamente de alguns temas mais específicos, né, se aprofundando um pouco mais nesse nosso modo. Então, na aula anterior, nós estudamos o que acontecera naquele evento, né, e como o Espírito Santo se manifestou na vida dos apóstolos e no início da igreja lá no primeiro século. Hoje, na nossa aula 6, teremos pela frente 3 capítulos. Prometo tentar fazer o máximo para não ser cansativo para vocês. Teremos o capítulo 12, o Espírito Santo e a imposição de mãos. Então, algo recorrente, né? Um assunto recorrente aqui do nosso módulo. O capítulo 13, que é o Espírito Santo e a Igreja em Corinto, algo bem específico. Acho que esse capítulo, em 2, 3 slides, a gente já termina. Algo bem específico e uma lição, né, que nós tiramos ali da carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que se reuniu em Corinto. E o capítulo 14, os dons miraculosos do Espírito Santo. Falaremos mais diretamente sobre esse tema. Volto a dizer, é sempre importante nós revermos alguns temas, algumas passagens, fixar algumas coisas, e sempre que a gente passa novamente, né, a palavra ela é viva. Então, hoje você vai ler ali uma passagem, e por mais que venha um outro estudo e você fala assim, já estudei, quando você lê aquela mesma passagem, você consegue, é impressionante, a palavra, ela é a mesma, e ela vive e nos fala diariamente em determinados momentos da nossa vida. Então, vamos dar sequência aqui e iniciar, de fato, a nossa aula 6.
Vamos lá. O Espírito Santo e a imposição de mãos. Então, mais uma vez, né, embora já tenhamos falado bastante sobre a imposição de mãos, neste estudo iremos ver mais especificamente sobre essa forma de transição do poder sobrenatural de Deus. Iremos rever algumas passagens e também conhecer outras contextualizações para a realização do plano de Deus dentro do propósito para este tema específico. Como já vimos, né, anteriormente, segundo a Bíblia, a imposição de mãos somente era possível por meio dos apóstolos. E aqui a passagem em Atos, que fala lá sobre Filipe proclamando Cristo em Samaria. Então nós tivemos lá um evento, né, um acontecimento registrado nas Escrituras, que nos deixa muito claro que essa imposição de mãos, essa transferência dos poderes, eram feita apenas pelos apóstolos e passavam esses poderes miraculosos a outra pessoa. Então, cabe, mais uma vez, fazer essa leitura em Atos, ok? Abrir lá no capítulo 8 de Atos, e a partir do versículo 4 até o 17, acho que dentro dessa aula nós ainda iremos falar sobre essa passagem mais adiante. Então, vamos em frente. O que vem a ser a imposição de mãos? Então, a imposição de mãos na igreja primitiva era um sinal de autenticação por meio do qual a manifestação física de um dom espiritual era transmitido. Então, assim, o tempo era urgente, era necessário transmitir o poder para que o plano de Deus fosse completado. O plano de Deus fosse completado e fosse aproveitadas as oportunidades de acordo com o caminhar das coisas que estavam acontecendo. Então, dentro daquele contexto, mais uma vez a gente fala do início da igreja, do início da proclamação das boas novas, testemunhavam de Jesus Cristo para as pessoas. Por que veio o Espírito Santo? Então, vamos aqui listar alguns motivos, né, do porquê veio o Espírito Santo. Cumprir as profecias. Então, Deus havia anunciado muito tempo antes desse dia, né, 600 antes de Cristo, que enviaria o seu Espírito. Está registrado lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. João Batista, nos dias de Jesus, profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo. Mateus 3, 11. E aí a gente tem um exemplo lá em Atos 8, né? Naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E os cristãos foram dispersos pela região de Judéia e Samaria. Diz também que Filipe foi para Samaria e começou a pregar e fazer milagres lá, sendo que muitos samaritanos se converteram. Mais uma vez aqui aquela passagem que Filipe prega para os samaritanos. Então, como Filipe iria testemunhar os poderes de Jesus se os apóstolos não lhe impusessem as mãos? Por isso o tempo era urgente. Então, os apóstolos transferiram esse poder para Filipe. Eu vou ler aqui Atos 6, 5 ao 6, que foi o momento em que Filipe, em que os apóstolos impuseram as mãos. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor e Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, mais um motivo aqui, iniciar a nova aliança em Cristo. A chegada do Espírito Santo iniciaria uma nova era, o Novo Testamento, para a humanidade. Então, nós temos aqui as 3 principais eras da Bíblia. Patriarcal, que vai de Adão até Moisés, a era mosaica, de Moisés até Cristo, e a era cristã, de Cristo até os dias de hoje, e caminhará até a volta do Senhor Jesus Cristo.
Mas o motivo aqui, ficar no lugar de Cristo. Então, lá em João 14,16, o próprio Jesus falou a respeito do Espírito Santo como sendo o seu substituto. Vou ler aqui essa passagem de Lucas 24:47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Mais uma vez, aquela promessa do Espírito Santo, né? E em especial, aquele batismo com o Espírito Santo que acontecera com os apóstolos. E aqui Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aqui uma passagem, essa João 14,16. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, se referindo aqui ao Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. A igreja segue os ensinos de Cristo no Novo Testamento. Então, é muito importante também, pessoal, acho que nós tivemos aí a oportunidade em outros módulos falar um pouco mais sobre isso, até na interpretação bíblica, se eu não me engano, dessa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, nós não vivemos mais nas leis, né, no Velho Testamento. Então, não existe mais sacrifício de animal, não existe mais algumas coisas que antes eram necessárias no Velho Testamento, né, que era a sombra do que veio a ser perfeito, que é o novo, né, com a morte e com a morte de Jesus Cristo. Então, hoje, o que vale para a gente é o Novo Testamento. Ah, mas daí eu posso apagar o Velho Testamento, não ler mais, ou coisa assim. Não, você só não vai viver você vai conhecer Deus por lá, você vai ver como ele agia, você vai encontrar histórias magníficas do povo se relacionando com Deus e algumas consequências enfim, era para mostrar o pecado, era para mostrar que sozinho nós não conseguiríamos vencer esse pecado. E aí veio o sacrifício vivo e santo de Jesus Cristo. E hoje nós vivemos pelo Novo Testamento, as boas novas, tá? Então, só um comentário para a gente dar sequência aqui. Ficar no lugar de Cristo. Hoje, Jesus está em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo veio continuar a missão de Cristo, ou seja, selar e confirmar os que forem salvos. Então, ainda falando sobre o porquê, né? O porquê da vinda do Espírito Santo. Ele veio continuar a missão de Cristo, selar e confirmar os salvos. Conceder poder aos apóstolos. Foi uma promessa do próprio Jesus. No início da igreja, somente os apóstolos faziam sinais. Os apóstolos tinham um ministério especial, testemunhar de Jesus. Conceder poder para alguns discípulos. Então, no Evangelho de Marcos, podemos notar essas possibilidades. Estevão foi o primeiro que obteve poderes para operar. A maneira que esses discípulos obtiveram poderes foi diferente dos apóstolos, porque os apóstolos receberam diretamente de Deus, com aquela promessa, com a descida do Espírito Santo, lá naqueles eventos que nós estudamos nas aulas anteriores. Já os outros discípulos receberam esses poderes, que nós estamos também estudando aqui algumas passagens,
através da imposição de mãos dos apóstolos. Então, somente os apóstolos poderiam conceder poderes para os discípulos. E aqui é importante, mais uma vez, sempre pausar o vídeo, fazer a leitura e contextualizar. Aqui, mais uma vez, aquela passagem que fala que Filipe, né? Quando Filipe estava em Samaria, somente ele operava milagres. O dom de línguas concedido a Cornélio e sua família foi um sinal dado por Deus da aceitação dos gentios na igreja, Atos 10. O início da igreja entre os gentios, né? Acolhendo os gentios na igreja do Senhor. Alguns discípulos em Éfeso só receberam poderes quando Paulo impôs as mãos sobre eles. Lá em Atos 19, do 1 ao 7, nós temos esse relato. Vamos em frente. E aí, mais um motivo da vinda do Espírito: habitar nos cristãos. O único meio que a pessoa tem para receber o Espírito Santo é sendo batizada nas águas, com fé em Jesus e se arrependendo dos seus pecados. Então, a pessoa entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela, entender também que ela vem num caminho de perdição, de condenação, se arrepender dos seus pecados e ser batizado nas águas, imerso nas águas. A partir dali, ela recebe o dom do Espírito Santo, o perdão dos seus pecados e é uma nova criatura em Cristo. A partir dali, a jornada oficialmente, vamos dizer assim, começa, uma criança na fé, vamos dizer, que acabou de nascer. Então, casa espiritual do Senhor, né? Habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E aí também tem a passagem aqui, né? Atos 2:38-39, aquela pregação de Pedro. Pedro respondeu, né, quando questionaram, então, o que devemos fazer? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, aqui, nessa pregação de Pedro, ele já deixa muito claro o que seria necessário para toda aquela nação que chega até hoje, né, que chega até para a gente, o como que deve ser feito. Então, eles não precisariam ali ficar aguardando algum outro tipo de batismo, receber poder, ou isso e aquilo. Nós vemos, obviamente, casos específicos em que os apóstolos entenderam que dentro do propósito, dentro do plano do Senhor, houve ali a imposição de mãos para que aqueles discípulos também testemunhassem de Jesus dessa forma, porém, o que chega para nós hoje é isso: arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo já nesse ato do batismo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E aí, o que estão longe especifica ainda mais que é para nós hoje. Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos sejam batizados. Algumas considerações gerais aqui. O Espírito Santo e a imposição de mãos. No primeiro século era uma prática comum entre alguns judeus para transmitir autoridade, abençoar e consagrar. Temos alguns exemplos no livro de Atos sobre a consagração de servos. Estevão e Filipe. Então, assim, essa imposição de mãos também não obrigatoriamente é uma imposição de mãos que era para transmitir poder. Então, eles tinham também essa prática comum entre eles
E aqui no item 1 fala sobre transmitir autoridade, abençoar e consagrar. Item 3. Estevão e Filipe foram 2 dos 7 contemplados. Eles se destacaram como evangelistas no meio do povo, onde manifestaram poderes miraculosos. Pergunta: como os irmãos de Corinto adquiriram tantos poderes miraculosos? 1 Coríntios 12 a 14. Então, esses 2 capítulos aqui. Paulo foi considerado um apóstolo e a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, confirmou o apostolado de Paulo. Somente os apóstolos transmitiam poderes do Espírito Santo pela imposição de mãos. Vários casos na igreja apostólica. Os apóstolos impõem as mãos sobre os 7 homens em Jerusalém. Atos 6, do 1 ao 6. Pedro e João em Samaria. Lembra? Filipe havia realizado alguns batismos e Pedro e João sendo apóstolos, então assim, Filipe não poderia transmitir esses poderes, ele havia recebido através de imposição de mãos, e aí houve a necessidade de Pedro e João ir até Samaria, e conforme a vontade do Senhor para aquela região, Pedro e João, então, impuseram as mãos para que alguns discípulos recebessem, então, esses poderes. Paulo deseja ir a Roma para impor as mãos sobre alguns romanos. Então, nós vemos também Paulo fazendo essa imposição de mãos com o objetivo de passar poderes também ali para alguns romanos. Paulo em Éfeso também, e Timóteo. Então, é importante, muito importante que você abra em cada... Eu não vou passar, ler todas as passagens para não ficar tão cansativo para vocês, mas é importante que você leia cada uma dessas e, por si só, constate esses eventos. Então, são exemplos práticos, né, na palavra sobre a imposição de mãos e o objetivo. Então, citações bíblicas sobre a imposição das mãos dos apóstolos, que a gente acabou de ver. 7 homens em Jerusalém, samaritanos, os 12 homens em Éfeso, Timóteo e os romanos. Aí, nós já vamos para o nosso próximo capítulo, também dentro dessa mesma temática. O Espírito Santo e a igreja em Corinto. Muito importante aqui, esse capítulo, ele nos traz bastante ensinamento acerca desses dons miraculosos e dons de uma maneira geral. Então, a igreja em Corinto foi uma igreja cheia de dons, porém não sabiam usar tais dons. Atos 2 diz que os apóstolos falavam conforme o Espírito lhes capacitava, ou seja, era segundo a vontade de Deus. Mas não era assim em relação aos coríntios. Neste estudo iremos conhecer tais dons, mas principalmente conhecer o que lhes era ainda mais excelente, porém faltava àquela igreja. Era uma igreja muito abençoada com os dons do Espírito Santo. Então, a palavra nos diz ali em 1 Coríntios, logo no capítulo 1, que tinham todos os dons, porém havia muito pecado, como divisão, imoralidade e faltava amor, que aí nós vamos fazer a leitura e vamos ver que é o mais importante, lhe faltava, né? Eles eram abençoados pelo Espírito Santo. Capítulo 12 nos registra isso. Então, receberam diversos dons, dons normais e milagrosos. O propósito era a edificação da igreja. É bom fazer toda essa leitura ali em 1 Coríntios, que relata toda essa problemática, né? Que eles eram abençoados com os dons. Então, fala também que havia muito pecado naquela igreja, então relata todos esses pecados. E lá em 1 Coríntios 13 fala sobre a falta do amor.
Então, eles negligenciaram o mais importante, o amor. Aí, o capítulo 13 nos traz isso. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, bem rápida, que eu acho que é um dos textos base, um dos textos que nos traz muito ensinamento, né? Esclarece muitas coisas para a gente. Então, 1 Coríntios 13, eu vou ler do 1 até o 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Cabe até algumas reflexões aqui sobre esse texto. Eu esqueci agora o termo, né? Como é que quando você faz algo para fazer o comparativo, você coloca algo como exagerado, né? Então aqui ele fala, né? Ainda que eu fale até a língua dos anjos, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu tenha todo o conhecimento, saiba até das coisas, tudo de Deus, enfim, ele faz algumas comparações, até aumenta, né? Depois eu vou procurar esse termo, eu esqueci a palavra, quando você usa esse tipo de linguagem, né? Então você quer dar um destaque, nossa, ainda que eu faça coisas, vamos dizer assim, impossíveis, né? Que poucos fizeram, ou quase ninguém fez, ainda que eu faça tudo isso, se não tiver amor, de nada valerá. A pessoa, por exemplo, se martirizar, né? Então, morrer pela causa, mas não foi com amor, não foi por amor, não vai valer de nada. Morreu queimado, em tese, por uma causa boa, mas não foi por amor, às vezes talvez por vaidade ou por algo nesse sentido, entende? Então aqui esse texto, ele não tem nada a ver, alguns usam até em casamento, né? Mas ele não tem nada a ver com esse tipo de amor, tá? Esse amor é algo sublime, algo que vem de Deus, né? E tem todas essas características que a gente acabou de ler aqui. E também cabe uma outra reflexão. As pessoas buscam por muitos dons e não sei se aí na sua comunidade, onde você se reúne, às vezes acontece de ter ali um testemunho, né? Então, alguns testemunhos de livramento, alguns testemunhos de vitória, alguns testemunhos que você já deve ter presenciado. Mas vamos refletir, alguém já deu um testemunho de demonstração dessas características de amor? Olha, o irmão, ele tem essas características, o irmão, ele fez isso, isso e aquilo e demonstrou amor para com a irmandade, para com a causa de Cristo. Nós vemos esse testemunho que é o que mais importa, é algo para que a gente deveria refletir. Então, dando sequência aqui, eles negligenciaram o mais importante, o amor. Obra sem amor não adianta, deve ter sentimentos e atitude puras.
atitudes puras. O amor é grandioso e eterno. Os dons eram para edificação. Em destaque estavam as línguas e as profecias. As línguas eram um sinal para os descrentes, deveria ser usados com decência e ordem. Bom fazer essa leitura nos capítulos de 1 Coríntios. 1 Coríntios. E aí, nós vamos para o próximo capítulo, que vai mais, falaremos mais profundamente sobre os dons miraculosos do Espírito Santo. Claro que a essa altura já vimos em diversas partes das Sagradas Escrituras que não existe mais tais dons hoje em dia. Porém, neste estudo iremos rever algumas passagens, mas também iremos nos ater a novos ensinos por meio de perguntas e respostas, que irão nos ajudar a contextualizar o que estava na mente de Deus quando incumbiu o Espírito Santo deste maravilhoso trabalho que ele desempenha. Então, quais eram os dons miraculosos do Espírito Santo? Aqui algumas passagens em 1 Coríntios, Romanos e Efésios. Alguns destes dons eram miraculosos e outros possivelmente não. Em 1 Coríntios, Paulo cita alguns desses dons: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operações de milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Como foram transmitidos os dons miraculosos do Espírito Santo? No início da igreja, somente os apóstolos fizeram milagres. Foram escolhidos 7 homens para servir a igreja. Os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, mais uma vez, né, como foi transmitido esses poderes para os primeiros discípulos. E os primeiros a operarem milagres, sinais e prodígios, nós vemos ali Estevão e Filipe, primeiros a operarem esses sinais. Então, pela primeira vez na história da igreja, notamos um homem que não era apóstolo exercendo os dons miraculosos, sinais e prodígios. Essa pessoa é descrita como um dos 7 homens escolhidos para o diaconato. Seu nome, Estevão. Mais tarde, mais um dos 7 está também operando sinais e prodígios entre o povo de Samaria. Falando mais uma vez dele, Filipe. Não é meu xará porque o nome aqui é um pouco diferente, né, na escrita, mas falando novamente sobre Filipe. Motivo e razão, edificação da igreja. Sinal para os descrentes, ou seja, testemunhar de Jesus. Estevão, um dos 7 homens cheios do Espírito Santo, foi o primeiro cristão não apóstolo a fazer milagres. Atos 6:8. Antes disso, você não vê nada se não for Jesus e os apóstolos. Filipe foi o segundo cristão não apóstolo a fazer milagres. E aqui, Atos 8:6-7. Porém, Filipe não podia transmitir esses dons miraculosos aos outros. Foi necessário chamar os apóstolos, Pedro e João, em Samaria para que essa transmissão pudesse ocorrer. Inclusive, né, Simão, o mágico, vendo que pela imposição de mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, mas Pedro o repreendeu, dizendo-lhe que esse dom não se adquiria com dinheiro. Então, qual a diferença de dom no singular e dons no plural? O dom do Espírito Santo, de Atos 2:38, não são os dons milagrosos que Paulo mencionou em 1 Coríntios, que Jesus prometeu em Marcos 16. Dom do Espírito Santo não é um mandamento, porém uma promessa. É a segunda bênção prometida aos que crerem, se arrependerem e forem batizados. Ou seja, é o próprio Espírito Santo sendo dado de presente, de graça, por Deus. Então, olha que bênção. Veja que há uma referência especial sobre a habitação interior do Espírito Santo nos cristãos, em Atos 2:39.
lemos a promessa de Pedro de que esta bênção seria também para os que ainda estão longe. Lembra que a gente agora há pouco leu a pregação de Pedro sobre o que eles deveriam fazer, sobre o batismo, e que alcançaria nós hoje esse mandamento, né, essa instrução, ou seja, para os gentios. Cornélio e a família sendo privilegiados por serem os primeiros a receber essa promessa após cerca de 15 anos. Nós, hoje, séculos depois. Os dons miraculosos são as formas em que o Espírito operou conforme a necessidade do momento. Alguns dons são sobrenaturais e outros não. No primeiro século foi impossível estabelecer a igreja verdadeira sem o uso dos dons miraculosos, porque o Novo Testamento não havia sido escrito ainda e a igreja estava na sua infância. Por isso, os dons foram necessários. O que estava acontecendo? O cumprimento das palavras de Jesus por meio dos apóstolos, que diz que os sinais hão de acompanhar os que creem. Jesus disse, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estevão, Filipe e outros membros da igreja primitiva também confirmaram a palavra de Deus por meio de sinais. Paulo explica o porquê, motivo e a razão destes cumprimentos, dons miraculosos do Espírito Santo em 1 Coríntios 12 e 14. Continuando aqui. E diz em 1 Coríntios, entretanto, busquem com dedicação, zelo, os melhores dons. No capítulo 13, Paulo mostra que o amor é maior do que esses dons citados no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. No capítulo 13 de 1 Coríntios, a carta mostra o fim deles. Então, eu gostaria de fazer até uma comparação, né, com esse período em que os dons eram necessários e depois eles cessaram, quando nós temos um edifício sendo construído. Inicialmente, você vê aqueles andaimes, né? Então, um grande edifício sendo construído, conforme ele vai subindo os seus andares, os andaimes vão acompanhando e fazendo essa construção. Aquele edifício estando completo, prédio completo, não há mais a necessidade daqueles edifícios, daqueles andaimes. Então, apenas fazendo um comparativo, né, com uma figura, para nós imaginarmos. Então, aqueles dons de milagres, eles eram necessários enquanto esse edifício estava se firmando. Uma vez estando completo, o que permaneceu para a gente? A fé, a esperança e o amor sendo o mais importante. Vamos lá. Qual o propósito dos dons miraculosos? Mais uma vez, confirmar a palavra falada ou ensinada. Algumas passagens aqui que fica de lição para vocês. Hoje em dia, a palavra escrita é suficiente e não precisamos mais dos sinais. O propósito dos dons já foi cumprido. Os dons miraculosos cessaram, deixaram de existir. A certeza disso é por causa da afirmação clara em 1 Coríntios. Paulo discute acerca dos dons miraculosos nos capítulos 12 e 14. Nessa discussão, Paulo declarou que o amor é mais importante do que qualquer dom miraculoso e faz a descrição do amor. Não existem mais. Então, aqui tem alguns termos, né, do original,
pegando os tempos verbais da palavra do grego, né, do original, então percebam o tempo verbal que Paulo está citando. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios em cerca de 60 depois de Cristo. Naquela ocasião, ele já estava se referindo ao fim dos dons, tempo presente da carta, presente no ano 60. Vejam as versões, todas elas citam o agora. Isso significa que naquela ocasião já não havia mais transmissão dos dons miraculosos. Tais transmissões ocorreram até aquele momento, pois o que estava permanecendo era o mais importante, o amor. Diante disso, só restavam morrer os que tinham tais dons. Então, os últimos apóstolos e alguns discípulos. Quando os apóstolos morreram, e quando aqueles discípulos em que os apóstolos impuseram as mãos e receberam esses poderes também morreram, e neste período houve a construção do Novo Testamento, as escrituras sendo formadas, a igreja do Senhor sendo constituída, sendo firmada, alicerçada, o prédio, né? Maneira de dizer, o prédio crescendo, os poderes entrando como os andaimes e formando esse prédio, né? Auxiliando na construção desse prédio. Quando completou, não havia mais a necessidade. Hoje nós temos a nossa caminhada alicerçada em outros pilares, né? Que o apóstolo Paulo nos traz, como sendo a fé, a esperança e o amor. Então vamos continuar lendo aqui, ó. Havendo profecias, naquela passagem, né? Desaparecerão. Então, não existe. Havendo línguas, cessarão. O termo aqui nos traz parar, né? Vai parar. Havendo ciências, conhecimentos, passará. Quando aconteceriam essas coisas? O apóstolo Paulo mostra no capítulo 13, versículo 13, agora, pois, permanecem. Então, o termo nos traz o quê? E agora, o que vai permanecer? Assim permanecem agora. Portanto, agora existem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor, o maior deste é o amor. Onde estão as profecias, línguas e as ciências? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, será destruído, desaparecido. Esses dons miraculosos cessariam quando viesse o quê? O que é perfeito. O que é perfeito é o que está completo. O que é em parte é aquilo que está parcial, que está sendo feito ainda, não está completo. O completo está em contraste com o que é em parte. O parcial é o conhecimento miraculoso e a profecia, que revelava a palavra de Deus de forma oral. Qual a duração deste dom? O mais natural é concluir que o perfeito ou completo é a plena revelação dada ao homem no registro escrito do Novo Testamento. Esta revelação completa da vontade de Deus. Fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, veio a ser possuída por todos no final do primeiro século. Quando o perfeito veio, o que era em parte se foi, já que o Novo Testamento registra a vontade completa de Deus. Os dons miraculosos não são mais necessários para proporcionar uma revelação adicional. Então, se hoje nós falarmos que é necessário acrescentar alguma coisa na palavra, que eu estou recebendo uma nova revelação, seja amaldiçoado, né? Essa tendência, né? Porque, de fato, nós temos hoje o que é perfeito, o que foi construído com muito suor, muito sangue, e também com o plano de Deus para aqueles irmãos do primeiro século, para os apóstolos. Além da revelação completa pela vontade de Deus, observa-se também a morte do último apóstolo de Jesus Cristo. Então, alguém tem dons miraculosos hoje? Os dons miraculosos eram passados somente pelos apóstolos, pela imposição de mãos. E mais aqui, um punhado de passagens falando sobre isso.
Vamos às conclusões. Somente os apóstolos tinham o poder de transmitir dons miraculosos. Os dons miraculosos cessaram quando os apóstolos e as pessoas que receberam a imposição das mãos dos apóstolos morreram. Os dons miraculosos do Espírito Santo, no Novo Testamento, eram provisórios para revelar, registrar e confirmar a palavra e não mais existem hoje em dia. Então, não devemos buscar sinais milagrosos, mas devemos procurar a vontade de Deus para conosco na palavra dele, que já está completa diante da do nosso alcance, né? Bem próximo, no celular, no livro, na internet, a palavra de Deus prontinha para a gente em diferentes traduções, mas sem que nenhuma contrarie, né? Ou modifique a palavra. Não há como negar que há diversos tipos de sinais e prodígios hoje. Aliás, durante nossos estudos, em nenhum momento procuramos provar que tais milagres e sinais, inclusive as línguas estranhas, não existem. Mas procuramos mostrar que, segundo a palavra de Deus, os dons miraculosos cessaram. Se você já teve alguma experiência sobrenatural, talvez seja difícil entender e aceitar que isso não exista mais na Igreja do Senhor. Mesmo assim, fique na Bíblia. Ela é o alicerce de todo cristão. É ela a palavra quem nos julgará no último dia. João 12, 48. Então é a palavra que irá nos julgar. E cabe a nós, hoje, buscar aquilo que é para o nosso tempo, né? Então, houve essa necessidade, ela se cumpriu, e com certeza, se nós ficarmos buscando coisas que antes era da igreja que estava sendo formada, que ainda não estava madura, nós vamos ficar presos em coisas que não são importantes para nós hoje, e vamos negligenciar, como assim a igreja de Corinto estava fazendo, o amor. Então, hoje nós caminhamos pela fé de que a palavra de Deus está toda revelada e diante das nossas mãos, pela fé que Jesus Cristo irá voltar para nos buscar, pela fé que somos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. E vamos desenvolver os dons, com certeza, de servir, né, de ser benevolente, de amar, de ser um estudioso da Bíblia, de poder falar para as pessoas do Senhor, de poder cuidar das pessoas, de poder divulgar as boas novas, que é a nossa missão hoje. E quando nós somos batizados, nós temos que ter o entendimento de que ali já está acontecendo a remissão dos nossos pecados, né? E recebendo o dom do Espírito Santo, que ele já estará habitando em nós, e nós não precisamos buscá-lo de outras formas, que ali você já está selado, e que basta agora você permanecer firme, e se aprimorando, e buscando ser mais como Cristo a cada dia que passa. Como? Através da palavra que já está revelada, o trabalho que foi feito lá atrás, no primeiro século, utilizando de dons milagrosos, e não também, mas que chegou até nós, porque era o plano de Deus. Então, eu agradeço por estar assistindo até aqui, agradeço mais uma vez por essa oportunidade, e mais uma vez, né, 1 Coríntios 13, 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor deles, porém, é o maior, né? Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor, e até a próxima aula. Deus abençoe.